Graças a Deus, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus, Ele venha estar com todos vocês. Que essa paz seja com vocês. Hoje eu quero falar de algo muito importante. Isso é tão importante que muitas pessoas chegam a ficarem chateadas com Deus por causa dessas situações. Situações essas que são inevitáveis. Eu estou falando do deserto. Eu estou falando do dia mau ou dos dias maus. Eu estou falando de situações que estão fora do nosso controle, mas que estão no controle de Deus. Eu vim aqui hoje para falar sobre o deserto. Eu vim aqui hoje para falar também como vencer o deserto. Como ter segurança no deserto. O que fazer? Então eu vou usar aqui diversos exemplos, apesar que duas referências aqui será o suficiente para abrir os seus olhos. Porque muitas pessoas chegam a dizer assim, por que Deus permitiu o bispo Elias aquela situação? Por que Deus permitiu que o meu esposo me deixasse? Por que Deus permitiu que eu perdesse o emprego? Por que Deus permitiu isso ou aquilo, se eu sou fiel a Ele? Então, vamos lá. Preste atenção para que você entenda exatamente o que aconteceu com você, ou o que vem acontecendo com você, ou quando chegar essa situação, quando acontecer, para que você esteja preparado, para que você entenda como Deus ele pensa. Por que Deus ele permite o deserto? É porque Deus é tirano? É porque Deus é mau? É porque Deus ele ama ver os seus filhos sofrerem? Não. Então eu gostaria, antes de entrar aqui na referência, de citar a referência, eu gostaria que você entendesse uma coisa. Ser filho de Deus, ser cristão, não é ser imune ao deserto. Servir a Deus, glorificar a Jesus, honrar a Jesus como um verdadeiro e autêntico filho dele, não vai te deixar, não será dado a você imunidade dos problemas. Por que eu digo isso? Porque muitas pessoas, elas questionam a Deus dizendo, por que o Senhor permitiu isso? Por que o Senhor permitiu aquilo? Por que o Senhor tirou essa pessoa da minha vida? Por que o meu pai faleceu? Por que a minha mãe faleceu? Por que o meu filho faleceu? Bom, primeira coisa que você tem que entender é que Deus é soberano. E que a vontade de Deus é soberana. Deus é perfeito. Esse Deus, ele é tão perfeito que ele pega a sabedoria em suas mãos e ensina ela. De tão perfeito, tão poderoso que ele é. Deus não faz nada ao acaso. Deus ele tem um propósito. Deus, tudo que ele faz tem um propósito. A pergunta não é por que Deus fez, e sim para que ele fez. Entende isso? Mas as pessoas costumam não perceber os planos de Deus, porque quando situações assim acontecem, ou seja, quando o deserto chega e a pessoa perde algo é tirado dela, alguém abandona ela, ou ela perde, exemplo, o emprego ou a posição que ela tanto amava ali por causa de perseguições, de calúnia. E eu poderia citar aqui diversas situações. Quando isso acontece, a dor, que é natural, porque nós somos humanos e vamos sempre sentir o calor do deserto, isso é completamente natural. Mas quando isso acontece, a dor, ela cega a muitas pessoas. E elas não conseguem, naquele momento, enxergar a situação com os olhos espirituais, porque ela está sofrendo. Ela não consegue entender que aquele caos foi gerado por um motivo.
que Deus está ensinando ela. Na verdade, tem situações até piores. Deus permite o caos para salvar alguns. Né? Chega a ser até contraditório, mas parece contraditório, mas não é. Deus envia o caos, Deus ele permite que o caos ele assole um filho dele. O bispo Elias permite. E para quê? Muitas das vezes para salvar, para despertá-lo. Há quanto tempo Deus não vem tentando avisar alguns sobre muitas coisas, mas a pessoa não tem tempo para ouvir a Deus. Ela não tem tempo para ouvir, entender e mudar os seus hábitos, suas escolhas, suas atitudes. Então Deus ele fala de diversas maneiras. Deus ele tenta falar com ela através do pastor, Deus tenta falar com ela através do bispo, do apóstolo, do obreiro. Deus tenta falar com ela através do ímpio. Deus usa pessoas que nem cristãs são para tentar falar com ela, para dar a ela um bom conselho. É Deus usando, mas ela está tão cega, ela está tão envolvida com o momento, com o deserto, que ela não consegue entender que Deus não está fazendo ela sofrer. Deus está, na verdade, salvando ela. Deus está, na verdade, livrando ela. Né? Às vezes a pessoa ela pede para Deus ouvir ela. Senhor, ouve-me. Mas, na verdade, é o contrário. É ela que não está ouvindo o Senhor. Ela acha que Deus não está ouvindo ela. Mas, na verdade, Deus tem ouvido ela muito bem, claramente, porque Deus ouve tudo, Deus vê tudo, Deus está em todos os lugares, mas é a pessoa que não está entendendo a voz do Criador. Então, Deus, ele não nos livra do deserto. Deus, ele nos livra no deserto. Não sei se você está me entendendo. Deus, ele não nos livra do deserto. Nós não somos imunes ao deserto. Deus nos livra no deserto. Entende isso? Porque há um propósito. Deus quer nos ensinar no deserto. O deserto, ele nos ensina. O deserto, ele nos transforma. O deserto, ele nos quebranta. O deserto muda a nossa maneira de pensar, que muitas das vezes é errada. E somente o poder do deserto faz alguém mudar de ideia. Somente o sofrimento vai fazer alguém deixar de ser orgulhoso e começar a ser humilde, enxergar as coisas como elas são, entender que é Deus quem reina, que a vontade de Deus é soberana. Mas enquanto o deserto não chega, muitas pessoas elas não conseguem mudar. Elas não conseguem absorver o ensino de Deus. Elas não conseguem fazer a vontade do Espírito Santo. E por isso, Deus permite que ela permaneça no deserto. E quanto tempo, bispo Elias, Deus ele permite que alguém fique no deserto? Isso vai depender da pessoa. Você sabe que a Bíblia compara Deus ao ourives e os seus filhos à prata. Ourives, né? A pessoa que prepara a prata, que limpa, que purifica a prata ali no fogo, né? O artesão, podemos dizer assim, de peças como prata, bronze. Agora olha que interessante, o ourives, quando ele pega a prata da terra, a prata ela vem cheia de resíduos, né, da terra, ou seja, imundícies, sujeira, e a prata ela não reflete. Por que ela não reflete? Porque a prata, em seu estado original, ou seja, na terra, essa matéria-prima aí, na terra, ela vem suja, ela vem fosca, sem brilho, suja, entende? Então, o ourives, ele pega a prata e coloca a prata no fogo. O que o fogo vai fazer com a prata? O fogo vai purificar a prata. A sujeira interna, ela vai começar a ser expelida. E a sujeira externa também. E quando o fogo começa a expulsar toda a sujeira,
o que acontece? A prata, ela começa a brilhar, mas não quer dizer que ela está pronta para sair do fogo. Então qual é, o bispo Elias, o ponto certo? Quando que o ourives ele sabe que está na hora, né, de tirar a prata do fogo? Né? Em que ponto ele sabe? Ele olha e diz, olha, agora eu vou tirar a prata do fogo. Tá bom, ela já está pronta. Você sabe quando que o ourives tira a prata do fogo? Quando ele olha para a prata e ele vê o seu reflexo. Quando ele consegue ver o seu próprio reflexo na prata, então ele sabe que a prata está pronta para sair do fogo. E assim é Deus. Deus não vai tirar algumas pessoas do deserto até que ele olhe para essa pessoa e veja a sua própria imagem. Enquanto o fogo do deserto não consumir os maus hábitos, o pensamento torto, as ideias tortas, entende? O coração duro, né? Uma maneira errônea de pensar. É aquela pessoa que, exemplo, acha que só ela está certa e todo mundo está errado. Então Deus, ele molda os seus filhos no deserto. O deserto, ele não é ruim. Ele parece ruim. Ninguém gosta de deserto. Né? Estou falando do deserto espiritual, que reflete no campo físico. Né? Porque deserto, agora eu estou falando do deserto físico, é um lugar inabitável. Ninguém mora no deserto. De dia é muito quente, à noite muito frio. Se o deserto físico é difícil, imagine o deserto espiritual. No deserto, se você não tomar cuidado, se você não for humilde, se você não buscar ao Senhor ao invés de ficar questionando Ele, né? Se você não adorar ao Senhor de todo o teu coração, é provável que você fique com tanta revolta, que você venha nutrir tanta revolta no teu coração por causa daquela situação, que você não venha perceber a real intenção de Deus em ter permitido que aquela situação acontecesse. Né? Então, eu vou citar alguns exemplos aqui para você. Deus, ele proibiu, ele interrompeu quando os irmãos de José venderam ele como escravo. Deus enviou um anjo ali para impedir que aquilo acontecesse? Não. Porque na verdade aquela situação de dor era dor para José. Era difícil para José. Mas na verdade tudo era um plano de Deus. Deus estava forjando José para algo muito maior, que não se tratava só dele, mas se tratava também da salvação da descendência de Abraão. Mas você acha que José ia perceber esse plano todo de Deus apanhando como escravo? Você acha que José ia perceber que aquilo ali era Deus preparando ele para colocar ele como governador da terra do Egito, para que através dele toda a família do pai dele fosse salva e assim Deus pouparia a descendência dele? Você acha que alguém que está no meio do deserto vai perceber essas coisas? Não, minha irmã. Porque o deserto, ele esmaga as nossas emoções. O deserto, ele esmaga a nossa esperança. O deserto, ele esmaga o nosso ânimo. O deserto fere a nossa fé. O deserto, ele nos entristece. Muitas das vezes nos abate. Não adianta dizer que não, olha, eu não me entristeço no deserto. Né? Eu não sinto o deserto. Sente sim. Sente. Todo mundo sente. Todo ser humano sente o calor do deserto. Porque você é um ser humano. Eu vou sentir. Eu estou pregando para você algo aqui que amanhã ou depois, como eu já passei por vários desertos, eu estou pregando para você algo aqui que amanhã ou depois eu posso me entristecer. A mesma pessoa que está pregando aqui para você, sendo usada pelo Espírito Santo, daqui a 3 dias, pode estar nessa situação, cabisbaixo. Eu posso estar triste por causa de uma situação, porque somos seres humanos. Então, qual é o ponto? O que Deus está tentando nos ensinar? O que Deus está tentando responder
para muitas pessoas. Ele não vai te livrar do deserto. Então não adianta você perguntar para Deus por que ele permitiu. Não adianta você perguntar para Deus por que ele permitiu que o teu marido saísse de casa, ou porque aquele projeto não deu certo, né? Ou algo que você clamou, pediu, você, né? Saturou sua garganta de clamar e nada aconteceu, e você perdeu. Mas você clamou, e você vem fazendo o que é certo diante de Deus, e mesmo assim deu errado. Você que pensa que deu errado, na verdade deu muito certo, porque Deus está no controle de todas as coisas. Há certas coisas na nossa vida que dão errado, ao nosso ver deu errado, mas ao ver de Deus deu certo, porque Deus não permitiu que a porta errada fosse aberta, para que você encontrasse a porta certa. Entende isso? Mas ao nosso ver, deu errado, porque a nossa vontade é que aquela porta viesse dar certo. Entende isso? Ao nosso ver, poxa, eu queria tanto que aquilo ali tivesse dado certo, mas não era a vontade de Deus. Então, na verdade, não deu errado, deu certo, porque Deus impediu você de cometer um grande erro. A Bíblia diz que há caminhos para o homem que parecem bons caminhos, caminhos de vida, mas o fim deles são caminhos de morte. Então, meus irmãos, Deus não vai livrar você do deserto. Na verdade, Ele vai livrar você no deserto. Deus não impediu que Davi entrasse no campo de batalha. Deus não impediu que Golias se levantasse ali contra a vida de Davi, quando Davi aceita o desafio. Não, mas Deus só honrou Davi no campo de batalha, diante do gigante, mas ele não livrou a Davi antes, porque Golias, aos olhos de muitos, Golias era uma ameaça, Golias era um deserto, Golias era um problema. Mas aos olhos de Deus, Golias seria a escada que Davi precisava para ser reconhecido perante todo Israel. Esse problema que você vem enfrentando, esses espinhos na carne que te perseguem, essas lutas que você enfrenta, aos teus olhos é desagradável, é ruim, tem tirado tua paciência. E você tem orado, tem buscado, tem clamado, e parece que Deus não quer remover o problema, não é isso que parece? Mas não é que Deus não quer remover o problema, Deus vai remover o problema na hora certa. Deus vai remover o problema na hora certa, não é porque Ele não está te ouvindo, é você que não está entendendo. Se não fosse esse problema, você não estaria orando. Se não fosse esse problema, você não estaria buscando tanto a Deus, porque nós seres humanos temos a tendência a relaxarmos, a nos acomodarmos. Então às vezes Deus permite o problema, porque sabe que aquele problema vai levar você a orar mais, você vai buscar mais. Tem pessoas que, se um problema não aparece na vida dela, ela não tem tempo para orar, mas se ela perde o emprego, aí ela vai ter muito tempo para orar, e ela chora, e ela jejua, e ela clama ao Senhor, e isso está errado. Ela deveria fazer o contrário, ela deveria fazer de Deus prioridade e buscar o Senhor, independente de qualquer situação. Se está faltando ou não, ela deveria estar adorando a Deus. Mas por quê? Então Deus permite o deserto. Para alguns, para nos exortar. Para alguns, para exortar. Para outros, para quebrar. Tem pessoas que não adianta você falar que ela não vai te ouvir. Ela não vai ouvir o pai, ela não vai ouvir a mãe, ela não vai ouvir o pastor, ela não vai ouvir o bispo, ela não vai ouvir o irmão, ela não vai ouvir ninguém. Não adianta, porque só ela está certa. Ninguém vai mudar o jeito dela, e ela chega a dizer: eu sou assim mesmo, eu penso assim, respeita a minha opinião e ponto final, eu sou assim mesmo e acabou. E ela está certa. Não adianta você tentar mudar ela. O que você tem que fazer? Você tem que deixar Deus trabalhar. Então tira a tua mão, que Deus vai pôr a dele. Deixa Deus trabalhar, porque quando o deserto chegar, o deserto ele não negocia. O deserto, ele não pergunta se a pessoa pode mudar. Ele não pergunta se a pessoa quer mudar. O deserto obriga a pessoa a mudar. Ou ela muda,
ou ela vai se afundar cada vez mais naquele deserto, porque a corda da salvação desse poço está na mão de Deus. Entende? Não está na mão de amigo. Não adianta a pessoa apelar para a amizade. As amizades até podem tentar te tirar do poço, mas se foi Deus que te colocou ali, ninguém vai te tirar. Ainda que joguem a corda humana, ou seja, ainda que o ser humano arrume um jeitinho para sair do deserto, você pode até arrumar um jeitinho. Você sai de um e Deus te coloca em outro. Porque só quem tem autoridade de tirar a prata do fogo é o ourives. Só quem tem autoridade para tirar a prata do fogo é o ourives. Porque é ele quem coloca no fogo e é ele quem tira. Entende isso? Então, meus irmãos, Deus não vai livrar você. Veja o exemplo de Daniel. Veja o exemplo de Daniel. Daniel era um homem extremamente fiel. Daniel era um homem que orava 3 vezes ao dia. Ou seja, ele considerava a Deus o seu tudo. E eu pergunto para você, um homem com o poder que Daniel tinha, um dos primeiros presidentes, da província da Babilônia, tudo era resolvido por Daniel. De 3 presidentes, Daniel, ele era, aos olhos do rei, o principal, porque o trabalho de Daniel era impecável, era excelente. E ainda com toda a responsabilidade da Babilônia, Daniel não deixava de buscar o Senhor. 3 vezes ao dia ele adorava o Deus de Israel. Ou seja, ele era fiel, nada manchava a conduta de Daniel. Então por que Deus não livrou ele da cova dos leões? Por que Deus não livrou ele da cova dos leões? Meu irmão, eu aprendi que Deus não nos livra de cova. Deus não nos livra da fornalha, mas Deus nos livra na cova e na fornalha. Deus não nos livra da cova, mas Ele nos livra do leão ou dos leões. Deus não nos livra da fornalha, mas Ele nos livra do fogo. Entende? Deus não vai nos livrar da afronta do gigante, mas Ele vai nos livrar da morte por meio do gigante, ou seja, Ele vai derrubar o gigante. Deus não vai nos livrar de grandes exércitos que vão se levantar. Deus não faz isso, mas na batalha Deus massacra o exército inimigo. É assim que Deus trabalha. Porque Deus, além de honrar você, o intuito de Deus não é só te honrar. O intuito de Deus não é só livrar você. Você acha que Deus só queria livrar o povo de Israel do Egito? Analisa bem o que Deus fez lá no Egito. Por quê? Como que pode? Deus manda Moisés falar com o faraó para libertar o povo, e o mesmo Deus que manda Moisés falar com o faraó, deixa o meu povo ir, para que venhamos ao deserto, e ali nós vamos ficar 3 dias, vamos fazer uma festa ao Senhor e vamos sacrificar o Senhor no deserto. Como é que um Deus tão poderoso manda Moisés falar com o faraó para tirar o povo dele do Egito, para liberar o povo dele, e ao mesmo tempo ele endurece o coração de faraó para não deixar o povo ir? Me explica isso, meu irmão. Tem como você me explicar isso? É porque Deus não queria só libertar o povo. Não esqueça que o Egito era repleto de deuses. Não esqueça que, além do Egito, muitas outras nações acreditavam nos deuses egípcios. Sabe por quê? Porque o Egito era a maior potência mundial. Era a maior nação do mundo nessa época. Então muitas pessoas chegavam a acreditar que os deuses egípcios protegiam eles. Agora, observe que Deus não queria só libertar o povo dele. Deus queria também destruir a fé do povo egípcio naqueles falsos deuses. Tanto é que Deus mandava Moisés lá, aí Moisés falava com Faraó para libertar o povo, Faraó se negava porque Deus endurecia o coração de Faraó, e logo em seguida Deus enviava uma praga contra um deus do Egito. Exemplo, Deus feriu o Nilo, não é isso? O Nilo se tornou em sangue. E o Nilo, para os egípcios, era uma divindade. Então Deus começa a ferir Deus por Deus ali do Egito. Deus queria mostrar, Deus não queria só libertar Israel. Deus queria libertar também os egípcios daqueles falsos deuses. Deus queria mostrar para todas as nações que não há Deus além dele. Então não pense que se trata só de você.
Não pense que tudo que acontece se trata apenas de você. É muito fácil para Deus te tirar dessa situação. Você acha que é difícil? É muito fácil para Deus. Basta uma ordem do Senhor e Ele tira você dessa situação. A dívida acaba, o problema acaba, a fartura chega, a prosperidade bate à sua porta, as boas notícias chegam até você. Basta uma ordem de Deus. Não há nada que Deus não possa fazer. Deus pode fazer tudo na hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, e ninguém impede, porque Ele é soberano, Ele é Deus. Então Ele não quer só libertar você dessa escravidão que você vem vivendo. Ele não quer apenas resolver os teus problemas. Ele quer que todo mundo que te conhece, quando Ele fizer o que Ele vai fazer na tua vida, Ele quer que todo mundo que te conhece venha também adorar ao Deus que você adora. Ele quer que todo mundo saiba que Ele é vivo, que o Deus que você serve é vivo, é poderoso. Porque Deus não quer só livrar você, não. Ele quer usar o teu testemunho para alcançar outras almas que venham também adorá-lo. Entende? Então, não adianta você ficar questionando por que você está tanto tempo. Né? Eu sei que não é fácil. Eu sei que dá vontade, às vezes, de desistir. Quem nunca pensou em largar tudo? Quem nunca pensou assim, eu vou, né? Tô cansado. Tô falando de situações que você vinha tentando resolver, há muito tempo. E você não via solução, você não vê melhora. Não é nem mudança, às vezes a pessoa só quer uma melhora naquilo. Mas o fardo parece que vai ficando mais pesado. Não é assim? Parece que o fardo vai ficando mais pesado e você não entende. E você ora e você busca. Você chega a pensar que Deus não quer te ajudar naquela situação. Não, Ele quer. Ele quer e vai te ajudar. Mas não é do teu jeito. Nem é da forma que você está pensando. E eu tenho 99,9% de certeza. Porque eu deixei ainda uma porcentagem de dúvida aí. Porque às vezes Deus faz de outra forma o que eu vou falar. Né? Mas é 100% que Ele vai fazer. Mas eu tenho 99,9% de certeza que a resposta que você precisa, ela vai vir de onde você menos espera. Eu deixei uma pequena porcentagem lá, por quê? Porque às vezes vem de onde você espera. Mas é muito difícil. Você está esperando que Deus vá resolver a tua situação através de fulano. Você está esperando que Deus venha mudar a história da tua vida, né, através de Deuclano, que vai te ajudar naquele negócio, que vai dar aquela ajuda que você precisa. Você está esperando na pessoa e Deus vai te surpreender, porque a tua resposta vai vir de onde tu menos espera. Porque se não fosse assim, Ele não seria Deus. Deus Ele não faz movimentos telegrafados. Deus não faz algo que você olha e diz, já sei por onde vai vir. Não é assim, porque Ele ama surpreender seus filhos. Ele mostra que Ele é soberano e que Ele não precisa apenas de um ou de outro para te honrar. Deus usa quem Ele quer. Deus usa quem Ele quer. Todos os seres humanos da face da terra estão debaixo da soberania do Deus Todo-Poderoso. E se Deus tem o poder de tocar no coração do ser humano e dizer para ele, vai lá e faz isso, o ser humano faz, mesmo achando que é ele que quer fazer. Mas na verdade, o que ele não sabe é que é Deus conduzindo ele para fazer algo que é da vontade soberana do Senhor. Então, o que você tem que entender? Você não tem que pedir para Deus acabar com o deserto. Você tem que pedir para Deus te mostrar. Você tem que pedir para Deus, Senhor, o Senhor está tentando me ensinar algo? Mostra-me onde eu tenho que mudar. Por que essa situação aqui não acabou ainda? Por que essa situação aqui ainda continua me importunando? Por que essa perseguição ainda se alastra? Ela continua dia e noite. Isso tem tirado minha paz. Senhor, mostra-me o que o Senhor está tentando fazer através dessa situação. Eu aceito a tua correção. Diga isso para Deus. Eu aceito o teu ensinamento, Senhor. Eu aceito. Tira da minha vida tudo que não te agrada. Se eu tenho pensado errado, meu Deus, me dá a mente de Cristo. Me dá sabedoria. Eu não quero mais ser esse homem, essa mulher
Entende isso? Aí Deus começa a trabalhar, porque você está sendo humilde para entender que Deus quer o melhor para você. Agora, pessoas que ficam reclamando, e chegam a dizer, eu vou colocar Deus contra a parede. Mas quem é você para colocar Deus contra a parede? Vamos crescer, gente. Vamos crescer. Vamos amadurecer espiritualmente. Não vai nessa onda, de ensinamentos de uma fé que põe Deus contra a parede. Deus, para início de conversa, ele é soberano, ele é Deus. Ele não precisa provar nada para ninguém. Deus sem você, ele é Deus, mas você sem Deus, você é nada. Eu posso provar isso usando o texto aqui, porque Deus ele fez o crocodilo, Ele fez o crocodilo e ele dá exemplo lá no livro de Jó, no capítulo 41, acerca do crocodilo. Olha que interessante isso, ó. Todo mundo sabe que o crocodilo é uma fera. Deus pergunta assim, no 41, Jó 41, podes tu com um anzol apanhar o crocodilo? Ou lhe travar a língua com uma corda? Podes meter-lhe o nariz numa vara de junco? Ou furar-lhes as bochechas com um gancho? Acaso te fará muitas súplicas? Ou te falará palavras brandas? Fará ele acordo contigo? Ou tomá-lo-ás por servo para sempre? Brincarás com ele como se for um passarinho? Quem é que vai brincar com um crocodilo? Deus está perguntando aqui, ó. Ou tê-lo-ás preso à correia para as tuas meninas? Acaso os teus sócios negociam com ele? Ou repartirão entre os mercadores? Agora, olha que interessante. No verso 10. Ninguém é tão ousado que se atreva a despertá-lo. Quem é, pois, aquele que pode erguer-se diante de mim? Ou seja, se você não tem coragem de despertar uma criação minha, que é o crocodilo, quem é o homem, então, para querer me despertar? Quem é o homem para chamar minha atenção? Quem é o homem para se erguer diante de mim? Você entende isso? Deus é soberano. Cresça, amadureça espiritualmente, peça maturidade espiritual. Deus vai te ajudar nisso. Peça sabedoria. A Bíblia diz que quem necessita de sabedoria, peça a Deus, que Ele vai te dar de bom grado. Peça sabedoria. Há desertos que Deus nos leva para nos mudar, nos transformar, e há desertos que a própria pessoa se coloca. Por que ela se coloca em deserto? Porque ela fez mais escolhas. Porque ela não buscou agir com sabedoria. Foi agir por impulso. Foi agir no calor da emoção. Tomou uma decisão precipitada. Escolheu coisas, fez escolhas sem consultar o Senhor. Então hoje está gemendo porque fez mais escolhas. Não consultou o Senhor. Não viveu uma vida de sabedoria. Hoje está sofrendo. Mas Deus é tão misericordioso que Ele nos tira das nossas próprias enrascadas. Então Ele vai lá e conserta a burrada que nós fazemos. Deus faz isso. Mas você tem que entender que Deus vai te ensinar dessa vez. Ele vai te ensinar para que você novamente não faça aquelas escolhas erradas. Para que você não volte a fazer o que você fazia antes. Deus não vai tirar ninguém de um deserto até ter certeza que aquela pessoa tem, agora está com uma outra mente, uma outra visão, um outro coração. Entende isso? Não vale a pena você ficar com mágoa. Manter a mágoa no coração é o mesmo que beber um copo de veneno esperando que a pessoa morra. Não é coerente, não tem lógica isso. Se eu tomo um copo de veneno, quem vai morrer sou eu. Assim é a pessoa que nutre a mágoa. Ela toma um copo de veneno achando que a outra pessoa vai padecer. Então, meus irmãos, o que Deus quer falar com vocês no dia de hoje? Deus não vai te livrar do deserto, Ele vai te livrar no deserto. Ele vai te tirar do deserto para uma nova vida, para te abençoar.
Mas é necessário que você respeite o que Deus está fazendo hoje. Respeite. Tem também aquela situação que Deus está ensinando muitas das vezes alguém da tua família ou algum amigo teu, e você está tentando impedir a correção de Deus. Deus está ensinando ele e você age por sentimentos e tenta ajudá-lo. Tenta ajudá-lo, você tenta impedir. Deus está tentando ensinar uma lição para ele, você está tentando impedir. Você vai acabar sofrendo também. Né? São situações que é necessário você ter discernimento espiritual para entender. Porque uma coisa é eu tentar ajudar alguém. Né? É nosso dever. Lá em Tiago 4,17, se eu não estou enganado, diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Então eu não estou falando de você não ajudar. Você tem que ajudar. Mas às vezes Deus está tentando corrigir uma pessoa, tirá-lo de uma situação, e você está empurrando ele para aquela situação. Porque na sua cabeça você está ajudando ele. Na sua cabeça você está ajudando ela. Mas na verdade você está tentando impedir a lição que Deus está tentando ensinar para aquela pessoa. Por isso, a questão de você pedir sabedoria, agir com sabedoria e deixar Deus trabalhar. Né? Eu acho interessante a frase de Sadraque, Mesaque e Abidnego, quando o rei Nabucodonosor pergunta para eles: é verdade que vocês não querem se curvar à imagem de ouro que eu fiz? Aí ele disse o seguinte assim para Sadraque, Mesaque e Abidnego: agora vocês fiquem atentos, porque os instrumentos vão ser tocados aí. E quando vocês ouvirem a música, vocês vão se dobrar, vocês vão se prostrar e adorar a imagem que eu fiz. Se não, vocês serão lançados na fornalha de fogo, e eu quero ver qual é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos. Então, respondeu Sadraque, Mesaque e Abidnego. Verso 16, capítulo 3 do livro do profeta Daniel. Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Sabe que pensamento é esse? Eu não sei o que Deus vai fazer. Eu não sei o que se Deus vai me tirar dessa situação, se Ele vai me livrar dessa situação, ou se Ele vai permitir que eu permaneça mais um pouco aqui nessa situação. Mas eu quero que você saiba, diabo, que eu não vou blasfemar contra o meu Deus, que eu não vou aceitar tuas sugestões, que eu não vou me prostrar a você, eu não vou desagradar o meu Deus, ainda que Ele me deixe aqui dentro da fornalha. Esse é o pensamento que você tem que ter. Porque tudo que Deus faz, está escrito, dura para sempre. Tudo que Deus faz não é apenas bom, é muito bom. Entende isso? Então é melhor você aceitar o que Deus está fazendo do que você continuar sofrendo. Quem decide o termômetro que indica a hora de você ser tirada do deserto é a tua maturidade. É o grau de maturidade que você tem hoje. É o grau de maturidade. Se você aceitar a correção do Senhor, se você for humilde para entender que você tem que mudar, se você for humilde para entender que você não pode mais continuar vivendo como você vivia antes, Deus vai tirar você desse deserto e vai honrar você. Mas se você continuar negando a vontade de Deus, dizendo, eu vou viver do meu jeito, e a coisa está desmoronando, a vida está desmoronando, você está perdendo tudo, amigos, trabalho, está perdendo um monte de coisa, e você continua dizendo, eu sou eu vou viver do meu jeito, você vai continuar perdendo, até não sobrar nada. Porque ninguém dobra a Deus, mas Deus dobra todos os seres humanos. Entende? Deus quer o melhor para você. Então aceita a correção do Senhor. Deus tem indicado para você onde você tem que mudar. Entende? Talvez você é uma pessoa que é até uma boa pessoa, uma pessoa de fé, uma pessoa maravilhosa.
mas vive se metendo em questões alheias. Ou seja, lhe falta sabedoria. A Bíblia diz que aquele que vai passando e se mete em uma questão alheia é como pegar um cão raivoso pela orelha. O que você vai ganhar pegando um cão raivoso pela orelha? Ele vai morder você. Assim é aquela pessoa que se mete, vive se metendo em questões alheias. Cuida daquilo que Deus deu para você. Faz aquilo que Deus ordenou para você. Deixa que dos outros, Deus vai tratar com cada um. Entende? Muitas pessoas poderiam evitar muito sofrimento, muitas contendas, muitos problemas, se ela cuidasse apenas da própria vida. Mas ela faz questão de cuidar da vida dos outros. Por isso sofre. Não é o diabo. Não é o diabo. É a pessoa que, por agir sem sabedoria, acaba acarretando para a vida dela muitos problemas. Então é isso que Deus está falando através dessa live. Para que você entenda, para que você louve a Ele em todo o tempo. Não questione a Deus por causa do deserto. Louve a Deus no deserto. E para encerrar aqui a mensagem, para te provar que você pode ser muito feliz, que você pode inclusive dar frutos em meio à tempestade, eu tenho um texto aqui sensacional de Jeremias 17, verso 7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, quer dizer, a fé. E no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Imagine só se uma árvore que está plantada junto a um ribeiro, as suas raízes estão para o ribeiro, sendo nutridas por águas, mesmo que essa árvore esteja no deserto, ela vai perceber o calor, ela vai sentir o calor, porque ela está no deserto, mas ela não vai morrer. Ela não vai morrer. Porque aquele rio está nutrindo as raízes daquela árvore. Então o deserto não consegue matar essa árvore. Então você pode estar no meio de um deserto, no meio de um dilema. Você pode estar vivendo dias difíceis na sua vida, mas se as tuas raízes estão apontadas para o ribeiro, que é o Espírito Santo, que é a presença de Deus, essa presença, a Shekinah do Deus vivo, essas águas vivas, que é o Espírito Santo, vai nutrir a tua vida espiritual. Você não vai desanimar, você vai ter alegria, você vai ter paz, você vai ter clareza de pensamento, você vai enxergar o que ninguém está enxergando. Por quê? Porque as suas raízes, ou seja, a tua estrutura, está solidificada na presença de Deus. Agora veja o homem que está no meio do deserto. Veja a árvore que fica só. Por que uma árvore fica sozinha? Uma árvore sozinha, ela vai no deserto, uma árvore no deserto, ela vai sobreviver? Não vai. A não ser que ela seja aquele tipo de árvore, e não cabe aqui esse assunto, né? Porque eu estou fazendo uma analogia com a árvore e o cristão que está plantado em Cristo, né? A não ser que seja aquela árvore que ela é adaptada ao deserto, que não vem ao caso aqui. Agora imagine uma árvore comum, plantada no deserto, sem estar com as suas raízes fincadas no ribeiro. Essa árvore vai frutificar? Não, ela vai morrer. Não chega nem a dar frutos. Não chega nem a dar frutos. A sua folha vai ficar seca. Sabe quem é essa árvore? É aquela pessoa que não confia em Deus. É aquela pessoa que quer fazer as coisas da maneira dela, do jeito dela. O texto diz também, nesse mesmo texto, um pouco antes, no verso 5, assim diz o Senhor. Quer dizer, não é o profeta, não é o pastor, não é o bispo, não é o apóstolo. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor.
quando ele aparta o coração de Deus, quando ele fica preocupado com as coisas desse mundo e ele tenta viver ao seu modo, com orgulho, dizendo não, vai ser do meu jeito, porque eu sei o que eu estou fazendo, e ele se recusa a ouvir o conselho do Espírito Santo, então o que vai acontecer com esse homem? Quem ele vai ser? O verso 6 diz, porque será como arbusto solitário no deserto. Ela vai ficar sozinha no deserto. E eu pergunto, alguém vence sem Deus? Ninguém vence sem Deus. Ninguém pode vencer sem Deus. Lá em João 15, Jesus disse, aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, o homem que confia em outro homem, que confia no chamado jeitinho brasileiro, sabe? Que não quer ouvir o conselho do Espírito Santo, mas quer viver do seu jeito. Não quer perdoar, porque ele acha que tem razão. Não, ela que tem que me pedir perdão. Ele que tem que me pedir perdão. Porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. Vai ser um arbusto solitário no deserto. Porque o texto diz, será como arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. A bênção vai passar e ele nem vai perceber. A oportunidade vai passar e ele nem vai perceber. Sabe por quê? Porque ele está cego. Porque ele está sozinho. Então diz, antes morará nos lugares secos do deserto. Ele não só está no deserto, como ele vai ele vai ficar na pior situação, né, que uma pessoa pode estar no deserto. Ele vai, além de estar no deserto, ele vai ficar na pior situação nesse deserto. Ele morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada, ou seja, uma terra, né, inabitável. Uma terra salgada e inabitável, diferente do homem que confia no Senhor. Ele é como uma árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão, quer dizer, na crise, em tempos difíceis, não se perturba, nem deixa de dar fruto, porque ninguém pode parar. Porque o segredo da árvore não é a árvore em si, não é o tamanho dela, nem o fruto dela. O segredo dessa árvore é as suas raízes, que está fincada nessa corrente de águas. Ou seja, o segredo desse homem é que a sua fé, a sua comunhão é com o Espírito Santo. Não com homens, é com o Espírito Santo. E como ele está arraigado, fincado, estruturado no ribeiro, que é o Espírito Santo, que é a presença de Deus, então ele vai dar frutos, ele não vai se perturbar com perseguições, ele não vai se perturbar com crises, ele não vai se perturbar com problemas e vai continuar dando fruto. Goste os outros ou não, ele vai continuar dando fruto. Por quê? Porque ele está fincado no ribeiro. E você? Está fincado no ribeiro? Deus não quer te livrar do deserto agora. Entende isso? Deus quer te ensinar, mas isso não significa que você não possa ser feliz mesmo no deserto. Vai depender de você. Se você ouvir o Senhor e obedecer os seus mandamentos, você vai se estruturar no ribeiro. Ou seja, você vai fincar a tua raiz no ribeiro e aí você vai dar fruto mesmo em tempos difíceis. Você vai ver a providência do Senhor chegando para você e Deus vai transformar o teu deserto em manancial. Basta apenas que você aceite a disciplina e correção do Senhor. Amém? Então era isso que eu queria compartilhar com todos vocês. Que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Amém? Peço que vocês orem também, porque não é só o pastor que ora pelas ovelhas.